tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O vídeo de hoje é uma dica de como você pode fazer o tapete da Mini maior e adaptável à sua tensão de pontos. Como assim, Stefânia? Crochê redondo, pessoal, geralmente algumas pessoas têm dificuldade de fazer. Por quê? Às vezes você assiste uma videoaula e seus pontos não se adaptam com o da professora. Por quê? Porque cada pessoa tem uma tensão diferente de pontos. Então, o que acontece? Eu ensinei para vocês fazer de acordo com a minha tensão de pontos aí a aula do tapete da Mini. Caso você não tenha visto, o link do passo a passo está disponível na descrição desse vídeo, tá? Aí aqui, o que acontece? Esse modelinho, ele é da Dani Paz. A Dani Paz fez esse mesmo modelinho aqui e ela trabalhou aumentos diferentes do meu. Mas se você olhar aí o tapete, você vai falar, é o mesmo modelo. Sim, é o mesmo modelo, porém com pontos diferentes, quantidade aí de carreiras também. Então, no vídeo de hoje, eu quero explicar para vocês como você pode fazer maior, estilo tapetão que a Dani fez. A Dani fez ele de quase 1,5 m e o meu ficou apenas com 1,6 m, tá? Então, eu vou dar dicas aqui neste vídeo. Aqui, então, eu quero explicar caso você queira fazer igual da Dani. A Dani trabalhou uma base de pelinhos. A base de pelinho, ela fica um pouco maior do que a base aqui de crochê comum, tá? A dela ficou com 42, o meu ficou com 39. Quando a sua base geralmente fica maior, você tem que colocar mais pontos, porque, como se diz, aqui é menor, precisa de menos pontos. Se sua base for maior, você vai necessitar, então, de mais pontos aqui a cada carreira, certo? Como o dela ficou um pouquinho maior, ela me passou a seguinte informação que eu quero passar aqui para vocês, caso você queira fazer igual dela. Aqui, eu trabalhei a base igualzinho da Dani, mesma quantidade de carreira, ficou igualzinho. A única diferença é que eu trabalhei aqui o meu com o barbante da Crochética aqui no Aquamarine e a Dani trabalhou com o rosa médio. E ficou, gente, maravilhoso também, tá? Ah, e outra coisa que eu esqueci de falar para vocês. Caso você queira adquirir aqui os seus barbantes artesanais da Crochética, eu deixei o link de todas as revendedoras na descrição desse vídeo, tá? A Crochética possui cores maravilhosas, o barbante é super macio e todo mês tem uma oferta diferente para você estar adquirindo seus barbantes artesanais. Aqui, então, na aula, eu utilizei o Aquamarine, o preto, o multicores aqui no algodão doce e o rosa claro. Caso você queira fazer um igualzinho aqui, eu deixei anotadinho para vocês as cores na descrição desse vídeo. Aqui, então, tanto eu quanto a Dani fizemos a base aqui do mesmo tamanho. Só que essa primeira carreira aqui, até na primeira carreira, a gente fez com a mesma quantidade aqui de pontos. Como eu iniciei aqui a minha base, sempre trabalhando com 12 pontos aqui a mais a cada carreira, sempre com 12 aumentos, eu continuei da mesma forma. 12 aumentos em cada carreirinha. A única diferença é que eu transformei em bloco de ponto agarradinho uma carreira, a outra de ponto alto. Bloco de ponto agarradinho, uma carreira de ponto alto. Então, sempre fui fazendo 12 aumentos a cada carreirinha. Na minha tensão de pontos, deu super certo. Caso você queira continuar aqui o seu tapete, fazendo aqui mais quantidade, se seu ponto for dando tudo certo, é só você continuar fazendo aqui 12 aumentos a cada carreirinha. No meu, eu trabalhei o total de 7 carreiras de bloco de ponto agarradinho. Tô contando apenas a dos blocos. A de ponto alto eu não tô contando, tá? A Dani fez o total de 9 carreirinhas aqui de bloco de ponto agarradinho. Só que eu queria estar utilizando apenas um novelo de 1 kg aqui do barbante artesanal da Crochética, porque eu não tinha outro igual para fazer o tapete maior. E ela gastou em torno de 1,5 kg para fazer o tapete maior aí, então, tá? Aqui é o seguinte, para dar certo aqui as nossas flores, eu fui fazendo aqui 12 aumentos e sempre fui contando os blocos para saber quantos pontos que eu tinha. Sim, pessoal, eu contei aqui a quantidade de pontos aqui na carreira. Para fazer toda essa parte aqui, gente, eu não precisei contar. Por quê? Como eu trabalhei 12 aumentos, 12 aumentos, 12 aumentos, eu sempre fui trabalhando o aumento da carreira seguinte no pontinho da frente. Então, a cada carreirinha eu não precisei estar contando, ficou bem facinho de executar, eu não contei os pontos. Só que, quando você quiser fazer aqui, ó, a sua carreira aqui do caminho de flores, para fazer o caminho de flores aqui, eu utilizei o total aqui, ó, de 1, 2, 3, 4, 5 pontos para cada uma das flores.
Então, o que você tem que fazer para dar certo aí depois seu caminho de flores, não tem que fazer uma gambiarra aí, tá? Vou dar a dica aqui. Quando você for finalizar, o meu caso aqui, por exemplo, essa última carreira aqui, ela não dava para eu fazer 12 aumentos e dar certo aqui, faltava ponto. Então, o que eu fiz? Eu consegui uma continha aqui que desse certo para eu trabalhar mais aumentos e que ficasse múltiplo aqui de 5 ou múltiplo de 10. Porque você tem que olhar se você quer suas flores ímpares ou pares. Se você quiser que fique tudo parzinho aqui certinho, você tem que fazer múltiplo de 10 aqui para dar certo, tá? Aqui no meu, então, eu fiz aqui uma quantidade que desse certinho aqui. O meu eu fiz 350 pontos na última carreira, que deu total de 70 flores. Eu coloquei 5 pontinhos para cada uma das minhas flores aqui, tá? Então, eu fiz 70. Se você quiser continuar o seu crochê aqui, se deu certinho, fazer 12 aumentos a cada carreirinha, na sua última carreira, você coloca ela múltipla de 10, que dá certinho 2 florzinhas aqui a cada 10 pontinhos, tá? E aqui, Stefânia, como que eu vou finalizar o meu tapete aí se eu não seguir a sua videoaula? Gente, é o seguinte, a partir aqui das minhas flores, eu não trabalhei aumentos iguais. Por que não trabalhei aumentos iguais? Porque eu ficava embabadado ou ficava encubucado, não dava certo. Então, alguns aumentos aqui eu fiz até de forma aleatória, que você pode estar fazendo até nessa parte aqui da base, caso os seus pontos não tenham dado certo com o meu. A cada pontinho que você for fazer, por exemplo, que ficar tombadinho, que o crochê redondo fica tudo retinho. Quando ele tomba, ele há necessidade de aumento. Então, se o seu ponto ele ficou um pouquinho tortinho, ele tá pedindo aumento. Tem essa dica aí. Se você quiser fazer, por exemplo, uma carreira de bloco agarradinho, você viu que o bloco ficou tompadinho, você quer colocar um aumento, você pode colocar. Aí, você conta certinho para quando você for fazer as suas flores, você poder dividir por 10 e ver se dá tudo certinho, tá? Aqui, então, eu fiz uns aumentos irregulares aqui no meu tapete, porque se eu fizesse certinho, ia ficar embabadado, e se eu colocasse mais, por exemplo, para dar tudo certinho, ele não dava certo. Então, o que acontece? Aqui eu fui elaborando forma de apenas intercalar, bloco de ponto agarradinho, ponto alto, bloco de ponto agarradinho e ponto alto. Só que nessa última carreira aqui, para dar certo o nosso bico de acabamento, como o meu bico ele é múltiplo de 12, eu trabalhei essa última carreira aqui, que dividia 12, ou seja, dava sempre certo um biquinho a mais aqui, que utiliza 12 pontinhos. No bico final, você pode trabalhar com ímpar ou com par. No meu caso aqui, eu trabalhei o bico de forma par. Então, eu contei quantos pontos que eu tinha aqui de bloco de ponto agarradinho, quantos pontos eu teria que aumentar para dar certo aqui depois do meu biquinho final. Gente, são várias continhas aí que eu tenho que fazer para fazer uma videoaula. Não é facinho, não. Não reparem a letra aqui, não, mas é porque eu faço várias continhas, divido aqui para ver se vai dar tudo certo. Então, você pode estar fazendo dessa forma também, tá? Aqui, então, eu vou passar para vocês como que a artesã Dani Paz fez, tá? Caso você queira fazer igual dela, seguir o meu passo a passo, necessitou de aumento. A Dani Paz fez o seguinte, vou passar aqui melhor para mostrar para vocês. A artesã Dani Paz, ela trabalhou aqui, ó, até nesse primeiro ponto, igualzinho eu fiz. Só que a partir aqui dessa carreira, ela trabalhou 32 aumentos nessa carreira e não fez aumento na de bloco de ponto agarradinho. Na de ponto alto, ela fez 32 aumentos e na próxima de bloco de ponto agarradinho, ela não trabalhou. Ela achou mais fácil fazer 32 aumentos nessa carreira e nenhum nesse. 32 aumentos nessa carreira e nenhum desse. E depois ela viu que ia embabadar se continuasse fazendo os aumentos, trabalhou carreira sem aumentos até dar o tamanho aqui da flor, tá? Então, pessoal, é o seguinte, mesmo modelinho sendo igual, você pode trabalhar com pontos diferenciados, certo? Então, caso você queira fazer aqui maior, eu acho que dá certo, na minha tensão de pontos, você ir aumentando 12 pontinhos aqui. E aumentei tanto na carreira de ponto alto, quanto na de ponto agarradinho. Se você achar complicado, você pode trabalhar aumentos só na carreira de ponto alto e faz a de bloco de ponto agarradinho sem, tá? Aí, você vai aumentando aqui essa parte até dar o tamanho necessário aí que você queira fazer a sua florzinha. Outra coisa que eu fiz diferente foi a carreira de bloco de ponto agarradinho. A Dani fez aqui antes das florzinhas.
Só que se eu trabalhasse antes aqui, ia dar no tamanho da orelhinha aqui, não ia ficar legal. Então, a minha carreira, eu trabalhei após. Se você quiser fazer antes, eu vou mostrar aí pra vocês como que ficou o tapete da Dani. Ela trabalhou aí o total, então, de 9 carreirinhas. A de número 9, ela fez aí com bloco de ponto agarradinho colorido. O tapete dela ficou maior e ela utilizou uma quantidade diferente de pontos aqui que eu ensinei pra vocês nessa videoaula. Então, resumindo aí pra vocês, pra explicar aqui bem certinho. Você pode fazer a base igual. Aqui você pode fazer da forma que você achar que fique melhor. Você pode fazer aumento intercalado, 2 aumentos numa carreira só, 1 aumento apenas, de acordo com a sua necessidade aí, de seus aumentos aí na sua tensão de pontos. Aí, quando você estiver chegando aí na carreira que você quer fazer as suas flores, para dar certo as flores, tem que ser múltiplo de 10 aí. Aí, você vê quantos pontos que você tem na carreira anterior e vai fazendo dar aqui nessa última carreira para ficar múltipla de 10. E o seguinte, você vai fazer aqui de forma que vai ficar bem certinho. No meu, eu fui intercalando aqui. No meu caso, por exemplo, a cada 3 blocos de 3, eu fiz um de 2. A Dani fez todos os bloquinhos de 3. Na minha tensão de pontos, não deu certo com a quantidade de flores que eu usei. Por isso, eu tô fazendo esse vídeo aqui para explicar que o mesmo modelinho pode ter quantidade de pontos diferentes e ficar exatamente igual para você olhar, tá bom? Então, você pode adaptar aqui. Esse modelinho, ele é fácil, tá? Mesmo sendo uma aula demorada aí, que eu quis explicar tudo bem certinho para vocês, você pode fazer também da forma que você achar mais fácil, intercalando ponto alto, bloco de ponto agarradinho, ponto alto, bloco de ponto agarradinho. E o bico aqui, tem todo esse charme aqui do bico siri, tá? O bico você pode seguir a videoaula, eu utilizei 12 pontos para cada bico, na minha tensão de pontos ficou certinho, tá? Espero, pessoal, que vocês tenham gostado desse vídeo de dica. Ficou comprido, queria explicar mais, mas aí o vídeo ia ficar o tanto da aula. Eu converso demais, né, pessoal? Então, peço desculpas aí. Espero que vocês tenham entendido aí. O bico, então, pessoal, múltiplo de 12. Florzinha aqui, múltiplo de 10. E para fazer os seus blocos de ponto agarradinho aqui, você pode fazer de acordo com a necessidade aí da sua tensão de pontos. Aí você usa aqui apenas a quantidade dos detalhes para você fazer o restante da sua peça, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, então, do vídeo da dica de hoje. Que vocês consigam fazer aí o seu tapete. Eu falo demais, mas é bem facinho de fazer, tá? Não se assustem não, que isso aqui é facinho. Quem já fez bloco de ponto agarradinho, sabe que não é difícil, só parece, mas fica um detalhe aqui maravilhoso no nosso tapete. Beijos, pessoal, fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!